Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sencientes, esse podcast onde a gente cria um ambiente seguro e acolhedor para falar de coisas que são tão importantes pra gente como o veganismo, os animais, o meio ambiente, a saúde. Eu não apresento isso aqui sozinha, normalmente com o Ricardo Laurino, mas o Ricardo não veio! Mas a Jéssica maravilhosa está aqui. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, por estar aqui comigo, compartilhando essa bancada maravilhosa. Sinceramente, é uma honra, né? Um convite inesperado, mas com grande prazer. Obrigada. E ela já veio aqui como convidada, então vai assistir o episódio dela que tá muito bom. Inclusive, a gente tá falando dele agora. É verdade. E a gente também tem convidadas maravilhosas aqui com a gente. Antes de falar com elas, eu queria só agradecer os nossos apoiadores maravilhosos. A Open Kitchen, que é esse espaço que vocês já conhecem, que é lindo. A Vale da Mídia, que acredita muito nesse nosso projeto. A Iti Fresco, a Arcasber e a Vegli, que tá aqui com a gente. Incríveis, muito obrigada, vocês são incríveis. E as nossas convidadas de hoje, elas são muito incríveis, porque a gente vai trazer um tema que a gente ainda não trouxe nesse podcast, que é saúde mental. A gente tem duas psicólogas maravilhosas, Bianca Alexandrina, muito obrigada por estar aqui com a gente, e a Paula Gandim, que além de psicóloga, é nutricionista. Então, muito obrigada a vocês duas por estarem aqui, de coração. Obrigada pelo convite de vocês. Um prazer imenso estar aqui, meu primeiro podcast. Ai, que honra, gente. E esse aqui, assim, um podcast de veganismo, tem que ter comida. Então, assim, quem é a nossa chefe de hoje? Quem será? Quem é de São Paulo e é vegano, com certeza já conhece o Banana Verde, que é o restaurante dessa mulher, que é incrível. Pri, muito obrigada. Chefe Pri, gente. Eu que agradeço. Eu tô animadíssima pra comer a sua comida. Obrigada de coração por estar aqui com a gente, de verdade. Eu que agradeço, é uma grande honra. Sou super fã dessas mulheres. É um imenso prazer estar aqui cozinhando pra vocês. Obrigada. O que a gente vai comer hoje? Já vamos provar um talharim, um molho de castanha, e que acompanha uma terrine de vegetais, e uma sobremesa que eu amo muito, que é a combinação de chocolate com café, que é uma sobremesa que a gente chama de cappuccino. Ai, que delícia. Ai, eu já quero comer. Obrigada, Pri. Imagina, agradeço. Gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, tô feliz de estar aqui, compartilhando aqui também as ideias com outra profissional da área, então, com vocês. Queria perguntar pra vocês, na questão de atendimento psicológico, vocês fazem esse recorte de atender vegetarianos ou veganos, ou essa profissão de psicólogos de vocês não inclui o veganismo? Como é que é? Eu atendo atualmente 100% ou veganos ou vegetarianos, mas eu não coloco esse recorte, eles vêm naturalmente para mim, né? Já fiz atendimentos com pessoas onívoras, que eram outras demandas totalmente diferentes, mas aí é uma indicação, né? Não vem da rede social. Da rede social o pessoal me vê falando sobre isso e já naturalmente vai associa. Até isso. Entendi. Uhum. E você, Paulo? Bom, é que pra mim é um pouquinho diferente, porque quem começou foi a nutrição, né? E aí começou também com esse recorte da nutrição vegetariana. E os meus próprios pacientes que viam, né, que eu tava me formando em psicologia, eles falaram assim, quando você terminar, eu quero ser sua paciente de terapia, hein? Eu falei, não, então tá. Então, com eles mesmos que eu comecei. Então, eu tenho muitos pacientes vegetarianos e veganos, mas não são todos, claro. Também não é um recorte que você impõe. Não. E você é uma nutricionista amplamente conhecida. Muito referência. Muito referência. É a nossa referência, com certeza. A Paula tem muitos anos de experiência, né? Você foi estagiária dela? Eu fui estagiária da Paula há alguns bons aninhos atrás. E eu acho que fui muito sortuda nesse sentido, porque eu não poderia ter começado num lugar melhor. Realmente de muita referência, de vivência. Então foi um aprendizado que eu digo que realmente foi importante pra mim, pra minha formação dentro dessa área e dentro dessa linha que a gente gosta de atender, que a gente vive também. Eu fico tão feliz de ouvir isso. Demais, verdade. Muito bom. Gente, eu queria saber, eu tenho tanta coisa pra perguntar pra vocês, mas assim, talvez pra começar, qual é a maior queixa que vocês ouvem no consultório de vegetarianos e veganos em relação ao movimento? É uma queixa que vem mais de quem não é vegano e essa pessoa tá sofrendo? Ou é pelo processo de ser muito difícil? O que vocês mais escutam? Quer falar? Pode ir. Disparado a questão social, né? Esse pré-julgamento de pessoas que comem carne, né? E aí nessa parte de socialização com a própria família, com amigos, até no trabalho, né? A pessoa se sente deslocada às vezes para se posicionar e começa a ter conflitos ali, e aí ela vai procurar terapia para ajudar a ter ferramentas a lidar com isso. Questão de alimentação é tipo 10%, assim, tô em transição pro veganismo.
mas não consigo largar o queijo. Isso aparece, mas é, tipo, muito menos do que as questões sociais, que mexem muito, né? Porque a gente tem ali as relações significativas, e quando isso é afetado, é muito mais forte do que uma dificuldade de largar o queijo, por exemplo. Então, é muito essa questão de relacionamentos. E o que você vê? Eu acho que até já pode falar isso, porque aparece muito na consulta de nutrição, né? Eu acho que a gente tem essa ideia, né, de que se tornar vegetariano passa muito sobre conhecimento, autoconhecimento mesmo, né? Por que eu quero isso? Se é pela minha saúde, se é... qual? E só que o grande passo, vamos dizer assim, é quando você põe isso para o mundo. Então, quando você revela isso para os seus familiares, para os seus relacionamentos amorosos, para os seus amigos, e é aí que começa esse grande enfrentamento, que pode ser de um grupo social super positivo, que tá ali para apoiar, que tá ali para querer conhecer também, que muitas vezes motiva outra pessoa, pode ser ao cenário totalmente inverso. Então, a gente vê isso muito na prática clínica, de pessoas que têm família que apoia e que ajuda, e família que não faz questão nenhuma de compartilhar um prato com a pessoa, né? Então, você vê, né? A experiência do vegetarianismo para essas duas pessoas vai ser totalmente diferente. Totalmente. E aí, isso aparece muito nessas conversas. Como é que eu lido com isso? O que eu faço? Eu me imponho? Eu me retiro? Eu me afasto? Então, e aí, pelo menos do meu ponto de vista, a gente sempre vai tentar fazer com que isso seja uma coisa mais leve, né? Ao longo da vida da pessoa também. Não só a questão da família, mas também como a pessoa lida com as coisas que ela enfrenta, né? Então tem pessoas que vão tentar não mostrar que elas estão passando por alguma dificuldade, porque é a maneira que elas, enquanto estavam crescendo, se desenvolvendo, de repente era aquela criança que não queria incomodar. Então aí hoje, enquanto adulto, ela não tem aquela... Por mais que ela esteja num ambiente familiar, ela não quer impor ou colocar ali algo diferente do que a família tá. Então essa é uma forma de lidar. Ou tem gente que não, que é super confortável em ser e fazer as suas próprias escolhas. Então ela vai lidar com aquele ambiente diferente também. Então eu vejo que tem também não só, né, como a família ou como a rede social lida com isso, mas como a própria pessoa tá acostumada a lidar com essas diferenças, né? Com o posicionamento dela. Isso que você falou me faz pensar uma coisa que eu já pensei, que é tipo assim, o quanto que o veganismo, nesses casos de sofrimento psíquico, não é só mais um estímulo, e aí eu tô perguntando pra vocês, não faço ideia, não é só mais um estímulo que afeta esse sujeito, assim como outras coisas na vida poderiam afetar. Por exemplo, uma pessoa que tem uma tendência de agradar todo mundo, de que tem dificuldade de falar não, que quando a mãe ou o pai proíbe algo, sei lá, que seja, não, eu não quero que você faça aula de canto, porque quem canta é sei lá o quê, e aí a pessoa faz parte do sujeito que ela é, não se impor ou não defender o que ela acredita. O veganismo não poderia ser só uma outra forma da pessoa ter que lidar com esses aspectos da personalidade dela, do sujeito dela, ou não? Eu acho que com certeza, assim, porque, de novo, é sobre como ela se vê no mundo, como ela representa os valores dela. Então, uma pessoa que tem dificuldade de... desde a infância, da adolescência, teve dificuldade de achar esse espaço, recebia um amor condicional da família, né? Então, ou seja, enquanto você faz o que eu quero, tá tudo bem. Se você não faz mais o que eu quero, eu te desaprovo, eu não mostro mais esse amor do mesmo jeito. Então, é uma pessoa que vai ter muita dificuldade de chegar num jantar e falar assim, não, eu não como mais carne. Ai, poxa, não. Ah, mas eu fiz aqui pra você. Ah, então tá bom. Então, às vezes, ela fica anos, né, naquela questão, não querendo comer, não fazendo sentido mais pra ela, mas ela continua naquela situação, porque tem essa dificuldade. Então, do ponto de vista psicológico, olhar não pra questão estrita do veganismo, né, como que ela tá lidando com a alimentação, mas na vida. Então, ela provavelmente tá falando muito sim pra todo mundo e muito não pra ela, né? Então, isso vai aparecer na alimentação também. É só mais uma área da vida que isso também tá sendo demonstrado. E é interessante que, assim, a pessoa chega no consultório com aquela demanda falando sobre o veganismo, as dificuldades. E aí aparece, a gente vai identificando que isso
esse comportamento, né, essas dificuldades podem vir sim de dificuldades e limitações da infância. E aí acaba que a terapia não é só sobre o veganismo, a gente começa a olhar outras coisas e a pessoa vai se transformando em outras áreas. E aí ela vai aprendendo a se posicionar, aprendendo a olhar em que momento dizer não, em que momento dizer sim e o que faz sentido para ela. E isso é maravilhoso de ver. Né? É um processo que é bastante complexo, mas a gente vai aos pouquinhos a cada sessão ajudando essa pessoa a enxergar que não é só sobre essa questão do veganismo. É uma questão mais profunda que ela precisa cuidar e como se posicionar. Porque eu não sei como é que foi com vocês no processo de veganismo, eu adoraria ouvir, mas eu tenho muito esse lugar do querer agradar, do não querer ser um peso, e até tem um episódio que só eu e o Ricardo falando, e eu falei pra ele que o veganismo, quando eu decidi virar vegana, eu resolvi bancar ele nesse lugar de eu vou bancar isso como a primeira coisa na minha vida que eu vou bater o pé e ninguém vai questionar. E aí, ao fazer isso me deu uma força enquanto indivíduo, enquanto sujeito, de conseguir levar essa imposição de limite para outras áreas da minha vida que me fortaleceu tanto enquanto ser humano, sabe? Porque ser vegano incomoda, né? Incomoda os outros. Assim, às vezes a gente tá de boa naquela situação em que a gente... eu vou ter que passar fome. Eu vou comer antes de sair de casa. Eu vou nesse casamento, eu vou ter que levar... Hoje não vamos passar fome. Hoje não vamos passar fome, porque a Pri vai nos... Hoje vamos ter um banquete. Sim, glória a Deus. Mas, às vezes, os outros se incomodam muito mais com o nosso veganismo do que a gente passando aquele perrengue. E na época que eu virei vegana, eu namorava e eu lembro que era uma situação ir na casa dos pais dele, assim, de família, e aquela coisa que era chata. Mas foi a coisa que eu falei, eu vou levar isso. Eu já fazia análise há 5 anos e eu lembro que eu falei, agora essa é a... Assim, se não for por mim, vai ser pelos animais, sabe? Aqui eu vou impor esse limite, ninguém passa. E eu acho que isso pode ser uma forma de não sei se inspiração é a palavra, mas de força, assim. Coragem, coragem, né? Como é que foi pra vocês? Vocês tiveram alguma questão muito forte social? Olha, eu tive. Lá no comecinho, na transição, eu tive algumas questões com a minha mãe. Então... Realmente foi algo difícil, porque era uma pessoa muito próxima, né? E naquele momento de descoberta do que os animais passam, eu fui criando aquela revolta que naturalmente a maioria dos veganos vão sentindo e querendo dizer pra todo mundo, gente, calma, olha o que tá acontecendo com os animais, para tudo, né? E aí eu fui... com essa revolta, meio que era ela que estava mais próxima e eu fui já querendo enfiar coisas, né, de conhecimento, ela não estava preparada e aquela não era a abordagem correta, né, e foi aí, depois dessa situação que eu comecei a entender como lidar, que eu decidi começar a ajudar pessoas, né, veganas ou que estavam em transição a lidar com isso, porque isso é uma grande barreira para que outros veganos existam, né, quando a gente não sabe lidar com as pessoas que pensam diferente da gente. E a minha mãe, então, uma pessoa que, né, tem um afeto imenso, amo, é a pessoa mais importante pra mim. Tive uma principal questão ali com ela, né? Enfim, por conta dos embutidos, que ela, enfim, consome bastante, até o momento, acho que ela deu uma diminuída, mas eu ficava muito incomodada de saber que ela estava consumindo aquilo e eu fui querer trazer esse conhecimento e em cima também falar dos animais e ela não recebeu isso bem. E acho que esse foi o meu maior desafio. Né? Outras coisas vêm sutilmente, acontecem, a gente vai aprendendo a lidar, mas acho que essa foi a mais marcante pra mim. Assim. E você, Paula? Pra mim, acho que começou tão cedo, né? Eu tinha 17 anos e foi uma coisa muito rápida, assim, uma coisa, tipo, já tava em mim, quando eu sou gaúcha, né? Então, minha família... às vezes tinha alguma coisa de matar animais, que é muito comum lá no interior, né? E eu olhava, tipo, não quero comer. E perguntava, às vezes, daquele animal? Eu disse, não é. E daí eu não conseguia associar. Isso com, sei lá, 6, 7 anos. Então, enquanto eu sabia, eu não queria. Né? Alguém ia pescar, eu não queria que pescasse, ia fazer alguma coisa. Então, eu acho que eu tinha uma relação muito forte com os animais, mas não conseguia fazer essa conexão porque era criança. Então, a partir do momento que eu tive essa clareza, vamos dizer assim, pra mim foi muito simples. E eu não sei se... talvez nunca tenha feito essa pergunta assim tão claro, mas eu não sei se todo mundo acreditou que ia se perdurar essa minha vontade, entendeu? Porque realmente a gente consumia bastante carne.
E aí ficou, e aí foi muito interessante que minha mãe lidou de uma forma assim, então se você não vai comer, acho que seria legal você ir numa nutricionista pra saber o que comer. E aí foi ali que eu acho que eu falei, eu acho que eu quero fazer isso. Também, porque eu já sabia que eu queria área da saúde, então acho que foi só um empurrãozinho. Então achei aquilo muito legal, sabe, de poder ajudar as pessoas e tal. E aí lá atrás, né, eu acho que logo que eu me formei também tinham poucas pessoas que falavam sobre isso. E bancar essa ideia, né, do tipo, eu quero trabalhar nessa área, eu quero ajudar pessoas vegetarianas, mas eu não quero falar mal de quem come carne, isso nunca foi o meu ponto, né, eu quero só ajudar quem quer realmente seguir nesse caminho, e foi uma ousadia, vamos dizer assim, né, mas valeu a pena. Essa coisa que você falou da abordagem correta, de como falar, chegar pro outro, pra mim, assim, foi umas viradas de chaves principais, e eu acho que talvez hoje uma das grandes dificuldades da maioria das pessoas, porque você, olhando sua mãe, né, é muito difícil a gente ver as pessoas que a gente ama, a partir do momento que a gente adquire um conhecimento e que a gente se aprofunda nisso, e a alimentação é aquilo que você faz todo santo dia, você vê que é aquela coisa de lapidar mesmo, e aí você vê uma pessoa que você ama fazendo algo que você já entendeu que não é tão legal pra ela, é difícil enquanto parente mesmo, né, ou como pessoa próxima que quer o outro bem. Então, qual é essa forma certa, né? E até queria saber do ponto de vista de vocês, da psicologia, qual é a forma certa de você desarmar a pessoa e conseguir abrir para um diálogo, uma conversa, né? Porque eu acho que esse é um dos maiores desafios, porque a pessoa vem com aquela ironia e você, se você cair nessa armadilha, né? De responder a ironia, você não vai levar para nenhum lugar. Antes de você responder, eu queria mostrar para vocês nossos produtinhos. A Jess, acho que vocês não conhecem. Eu não experimentei ainda, menina. Então eu vou contar um segredo pra vocês. A gente vai pegar o endereço de todos vocês, porque eles vão mandar a It Fresco, gente, essa marca maravilhosa. Eles têm iogurte, não sei se vocês conhecem, com base de coco, que dá pra fazer várias receitinhas também, né? Muitas. Não precisa ser só comer assim, é pra sobremesas e um monte de coisa. Com granolinha de manhã, porque eu senti, quando eu virei vegana, eu senti falta daquele geladinho de manhã. Não sei. Uma coisinha. E aí eles são maravilhosos, tem vários sabores, tem de frutas vermelhas, que é o meu preferido. E aí eu vou botar pra vocês assistirem em casa o videozinho deles. E aí vocês vão atrás, porque eu quero que vocês provem também, me contem. E vocês também, eu vou mandar mensagem. Oi, tudo bom? Vocês gostaram? Pode soltar, produção. Apresentamos a nova It Fresco. Mais sabor e um visual totalmente renovado. Novas embalagens, novos sabores e 100% vegetal. Com 0 açúcar, 0 glúten e 0 lactose. It Fresco, natural como a vida. Vocês amaram? Porque eu amo, muito incrível. Eu quero que vocês conheçam e me falem. Mas não acabou, gente, porque tem uma outra marca. Porque assim, veganismo não é só sobre alimentação. Tem várias outras áreas da vida e uma delas é roupa, calçados. E a Arcasber é uma marca que tem produtos veganos, que são lindos e super confortáveis. Tem vários modelos, tem de várias cores. É pra todo mundo. E, Pri, ai, Jesus. Você, que assim como várias pessoas, passa o dia todo em pé, eu quero que você use esse presente pra você, que você me conte, pegar outro par, né? Eu não vou te dar só um. E você me conta se você gostou, se é bom pra cozinhar, se é bom pra andar na rua, se é bom pra fazer tudo. E super moderno, né? E é super moderno, e você gostou? Amei. E combina com a sua bandaninha. É verdade. Obrigada. Beijo. E... ai, gente, vocês são solteiras? Não, né? Ai, ninguém. Ai, eu tô em desvantagem, mas tudo bem, tô adorando ser solteira, tá tudo certo. Tem um aplicativo, pra você que não conhece, chamado Vegli. É o maior aplicativo pra vegetarianos e veganos. Ele conecta vegetarianos e veganos. E não só pra isso, assim, se vocês quiserem fazer amizades, porque tem muito isso, né, da questão social, é uma forma de você conhecer novas pessoas. E esse mês eles estão com uma campanha chamada #VeganProud. Pra gente reforçar o nosso orgulho de ser vegano, pra gente se lembrar, pra gente nunca deixar a causa pra trás. Então eu quero saber de você, escreve aí nos comentários, #VeganProud, e eu quero saber qual é o seu orgulho de ser vegano, e eu quero saber de vocês. Qual é o seu orgulho de ser vegano, Jess? O meu orgulho de ser vegana? Caramba, o meu orgulho de ser vegana eu acho que tem a ver com isso que a gente tava falando, sobre essa coragem, sobre eu conseguir ter olhado... Obrigada, Pri. Consegui ter olhado para os meus valores, para o que eu acredito, para o que sempre esteve ali permeando as nossas conversas e tudo mais, mas conseguir alinhar isso e colocar em prática junto com isso que a gente faz todo dia, que eu acho que tem um grandíssimo impacto enquanto nutricionista. Para mim, a alimentação tem um valor gigantesco e
E acho que ter conseguido juntar essas coisas, pra mim, é um motivo de grande orgulho. Também acho. Pois é. E você, Paula? Puxa, tem muito a ver. Né? Gostei do que você falou. Eu acho que é isso, seus valores sendo colocados todos os dias em todas as refeições, mas não só nisso, né? Eu acho que é algo que já é pertencente, né? Depois de 21 anos, você fala assim, beleza. Você tem 21 anos de veganismo? Somados, né? 21 anos. Então, assim, pra mim é algo tão natural, é tão estranho que, assim, eu acho que, apesar de reforçar isso quase todo dia, não é uma coisa que eu fique pensando tanto, né? Agora você me perguntou isso, eu falei, nossa, o que é? Mas acho que tem tudo a ver com os valores, sim. Lindo. E você, Bianca? Então, eu acho que todo vegano devia ter orgulho de ir contra a maré, né? De ir contra o óbvio, contra o que todo mundo tá fazendo. A gente, que nem ela falou, essa coragem que a gente tem de olhar pro lado, olhar pro outro, ver todo mundo fazendo algo e seguir um caminho diferente, né? Então, acho que isso é um motivo de orgulho, porque é uma força que a gente tem, né? E, enfim, acho que tá mais para esse lado de enfrentar esses desafios e colocar os animais ali, né, em primeiro lugar, acima dos desconfortos da gente sair dessa maré, enfim, dessa mesma direção que tá todo mundo indo. Acho que isso é muito forte, assim. E você, Val? Deixa eu pensar numa resposta diferente da que eu dei semana passada. Pensar em resposta diferente. Já é uma pergunta difícil, eu vou pensar na resposta 2.0. Pode reforçar Não, também. Vou tentar falar de outra forma, acho que é a coerência. Que tem a ver com o que todo mundo falou, assim, porque eu realmente acredito que tem muita gente que se permitir, vai ver que faz muito sentido. Se tiver disposto a se sensibilizar, vai se sensibilizar, porque faz parte, eu acho, da nossa condição humana. A gente é empático, a gente tem compaixão por natureza. Eu acho que isso faz parte do ser humano. E a gente, às vezes, é muito fácil fechar os nossos olhos ou olhar só para o nosso próprio umbigo ou eu falei tudo errado, né? Não, falou umbigo. É assim? Umbigo. Fala engraçado. Umbigo e... Essa palavra é engraçada. Enfim, não pensar no outro. Então, eu acho que eu gosto da coerência de ser vegano. E eu acho que se as pessoas estivessem dispostas a olhar, elas também... Eu gosto de acreditar que as pessoas seriam Elas também. vão estar dispostas. A gente só precisa encontrar a linha do A diálogo certa. E eu acho que todo mundo, em algum momento, vai, né, entender que, assim, é um movimento que tá aí pro bem. Tá aí pra gente construir algo melhor do que o que a gente vem construindo. Então, eu vou botar aqui em cima, em algum lugar, a QR Code, pra vocês poderem baixar o aplicativo, quem quiser. E vai ter o link na descrição. E eu quero saber de vocês. Qual é a melhor forma... Pergunta que você Melhor diálogo. Melhor diálogo. Caminho. E existe algo, porque eu acho que somos múltiplos, né? Então, como saber medir o que é melhor pro quê, pra quem, enfim. É um pouco chocante a resposta, né? Porque ela não vai ser óbvia, é uma coisa que é desconfortável. Mas a primeira coisa pra gente lidar com isso, com essa diferença, né, principal, é a gente trabalhar, primeiro de tudo, a empatia do outro que come carne. E aí a gente procura sempre... A gente quer que as pessoas sejam empáticas com a nossa escolha. Mas muitas vezes a gente não tem esse movimento contrário. E quando a gente tem esse movimento contrário, a gente abre algumas portas. Então, eu procuro sempre falar para os meus pacientes, antes de você qualquer coisa influenciar a pessoa, se coloca no lugar daquela pessoa. Pensa também um pouco, você nasceu vegano? Muitas pessoas respondem, não. Eu sou vegana há quase 3 anos, por exemplo. Então, eu já penso assim, bom, eu não nasci vegana. E eu não era necessariamente uma pessoa ruim, porque eu comia carne. Quando você coloca isso, você já começa a pensar um pouco diferente e de querer apontar ou julgar ou culpar aquela outra pessoa porque ela tá comendo animais, né? Porque vem essa revolta assim, a pessoa às vezes tem o conhecimento da coisa e ela não toma a decisão. Mas a gente precisa tomar muito cuidado. Cada pessoa é cada pessoa e a gente tem que ter essa empatia primeiro. Isso é o primeiro de tudo. E o segundo que eu aprendi com o meu noivo, que é o Veg Rocha, o famoso Veg Rocha aí, né? Que eu aprendi com ele, não foi técnica de faculdade, nada, né? Eu aprendi com ele porque quando eu o conheci, eu comia carne e ele era vegetariano e hoje eu sou uma psicóloga vegana, né? E o que fez eu chegar até esse lugar foi a influência dele sutil, né? Foi uma coisa assim...
nossa, eu tô tão feliz de comer isso daqui, eu tô tão feliz com a minha escolha de vida, eu não sinto necessidade alguma de comer coisas de origem animal. Quando eu fui olhando, eu falei, nossa, mas ele vive super bem, ele tá saudável, ele tá feliz com a escolha. E eu sempre tive essa questão, né, de empatia com os animais. Acho que todo mundo, em algum momento, tem alguma empatia com os animais. E aí, foi essa forma que foi mudando a minha mente de uma pessoa que comia muita carne, né? Então, eu acredito nessa abordagem. Não acredito que a gente tenha que dizer que tá errado ou que tá certo o que a pessoa tá fazendo. A linha que eu sigo e que eu passo para as pessoas que eu atendo influencie positivamente como você gostaria que você fosse influenciado. Sem ser uma coisa forçada, sem ser uma coisa imposta, né? Uma coisa leve. E depois que a pessoa já mais familiarizada, aí você começa a pensar em formas de diálogos de coisas que a gente sabe que são mais difíceis, mais profundas. A gente não pode chegar já falando, olha, acontece isso aqui com a vaca, isso aqui com o boi, isso aqui com os frangos, galinhas, porcos, enfim, né? Isso tem que ser uma coisa posterior. E foi isso que eu aprendi com ele, né? E é isso que eu levo, assim, essa linha de raciocínio, como lidar com essas situações. Ser empático e, de forma sutil, fazer o ativismo ali de uma forma a mostrar que tá tudo bem ser vegano, não é um bicho de 7 cabeças. Que você tá tudo bem. certo. O que você acha, Paula? Não, depende muito de como é. Por exemplo, eu tô lembrando aqui ela falando de alguns pacientes meus que não tem essa vontade de falar sobre o vegetarianismo e veganismo. Vocês conhecem pessoas assim? Que não tem que vontade? Que não falam sobre isso? Eu não me Assim, lembro de tem alguma. paciente meu que é vegetariana há 10, 15 anos, mas assim, não troca muito, até prepara carne para outras pessoas. Tem uma ligação Verdade. totalmente diferente, né? Uhum. Então aqui eu acho que a gente tá falando de uma pegada de uma pessoa realmente mais ativista, naturalmente. E é por isso que ela acha esses embates. E aí eu concordo no que ela falou, que é uma coisa que eu falava parecido, de um jeito diferente. Que eu falo assim, nunca esqueça quem você foi antes de se tornar vegetariano. Se você não esquecer disso, você consegue conversar com qualquer pessoa. E dificilmente você vai cair no embate, dificilmente você vai cair numa linha em que deixa de ser legal aquela conversa, aquela troca. Como desmontar a ironia das Como brincadeiras? Mas é como você lida, né? Porque a ironia não fala só de quem faz, né? De quem recebe. Sim. Então, como eu recebo isso? Sim. Se Tá você espelha aquilo, né? Tá falando sobre mim, é algo que eu me incomodo, de fato, sobre aquilo que eu faço? Entende? Sim. Então, assim, você come mato verde, sei lá, qualquer coisa do tipo. É mentira? A gente realmente come mais verdes e tá tudo bem. Então, como eu enxergo isso? Agora, se eu enxergar isso como uma ofensa, eu vou ter uma dificuldade de lidar. Então, a gente também precisa enxergar o que tá de fato ali por trás. Se a pessoa acha que de alguma forma aquilo diminui a imagem dela, ela vai se sentir acuada. Como ela lida com aquela situação. Então, é diferente da pessoa ser desrespeitosa com os animais ou com uma outra situação. Né? Ela tá querendo justamente entender como isso soa dentro de você. E é isso, e é como eu interpreto. Se eu interpreto como algo difícil, eu não vou receber como uma brincadeira, eu vou rebater. Então, é aí que começa, né, esse lance. Então, eu acho que é impossível a gente generalizar, né? Como se comportam veganos e vegetarianos e como se comportam onívoros. Não existe isso, né? Então, acho que cada situação é única e deve ser vista. Mas eu acho que essa ideia da gente sempre lembrar quem a gente foi, eu acho que é muito mais fácil para dialogar com as pessoas, né? Sim. Isso eu vou trazer uma coisa que eu ia deixar mais pro final, mas me deu um gatilho e vou trazer. Eu me questiono muito sobre qual seria... de novo, estamos falando de indivíduos, cada um tem a sua subjetividade, não dá pra gente generalizar. Mas qual seria... Não vou falar qual seria a melhor forma. Existe alguma coisa que a gente poderia fazer enquanto comunidade vegana, enquanto grupo, pra tirar talvez Peraí, deixa eu organizar minhas ideias pra não falar besteira. Peraí, pra não ofender ninguém. Porque a minha questão é a seguinte. A gente tá vendo algumas pessoas deixando de serem veganas. E eu acho que cada um tem os seus motivos. Eu não vou aqui julgar ninguém. O que eu penso não vem ao caso. Mas eu entendo que se a gente constrói um veganismo
em cima de um sofrimento psíquico daquela pessoa, se se o ser vegano, a pessoa associa algo ruim, a algo difícil, muito dificilmente essa pessoa vai sustentar. Porque aquilo vai trazer um desconforto muito grande para ela, e até que ponto ela vai conseguir bancar o veganismo em nome de algo, em nome de como as pessoas a veem, em nome de ela ser um nome reconhecido no meio. Enfim, como que vocês acham que a gente pode construir e se preparar psicicamente para que em momentos de desafios a gente não busque se isentar da causa, sabe? Existe uma forma que a gente poderia ou se fortalecer, ou talvez não colocar tanto peso. Por exemplo, eu, quando decidi virar vegetariana, eu não quis contar pra ninguém, que assim, minhas melhores amigas sabiam, meu namorado da época sabia, minha mãe sabia, minha família, o núcleozinho sabia. Mas na época eu tava gravando uma novela das 7 e eu não queria que ninguém soubesse que eu era vegetariana. Porque eu falei, cara, a partir do momento que eu exponho isso pro mundo, e vai que um dia eu volto a comer carne, como é que eu vou ficar, sabe? O quanto que eu vou me sentir responsável, o quanto que eu vou sofrer em nome de uma expectativa que o outro colocou sobre mim. Então, eu preferi esperar 8 meses pra entender como é que ia ser esse vegetarianismo em mim, até eu falar, não, realmente, eu estudei, fiz uma reeducação alimentar, faz sentido, é o que eu acredito. E aí eu coloquei no Instagram, me abri pro mundo, saí do armário, falei, sou vegetariana. E foi meio a mesma coisa com o veganismo. Sabe, existem alguns mecanismos que a gente, pra evitar esse sofrimento antecipado, e aí que vai fazer a pessoa desistir da causa. Não sei se eu... Não, eu acho que faz muito sentido, pelo menos do ponto de vista mais recente, a gente não pode esquecer que o veganismo e o vegetarianismo, eles estão associados, estão atrelados à alimentação. Uhum. E a alimentação, ela é muito complexa, porque ela é uma raiz biopsicossocial. Então, o que você come não é simplesmente a nutrição, tem um aspecto afetivo por trás, tem um aspecto social, cultural por trás. Uhum. Então são vários atravessamentos nessa decisão de mudar seus hábitos alimentares que você praticou durante 20, 30, 40 anos, não importa. Então, eu acho que o que pega mais é que muitas vezes não existe uma previsibilidade de como vai ser ao longo da sua vida em todos esses aspectos. E é um negócio que a gente, tipo assim, pelo menos do meu ponto de vista, não é simplesmente a virada da chavinha. É um cuidado constante ao longo da vida sobre aquilo. É um cuidado constante em relação aos seus hábitos, quais as repercussões na sua saúde, como que você cresce em relação a isso, a sua vida, em relação aos seus laços sociais, como é que você mantém os seus laços sociais não vegetarianos independente disso. Manter as comidas afetivas e que são, né, ao longo da sua vida. É importantíssimo tudo isso. Então, tem muita gente que às vezes vai se atrela só na questão da nutrição e vai. Aí depois ela se vê sozinha, se vê perdida. Aí talvez ela conheça outras pessoas que aquilo já não faz muito sentido e é fácil ela se deslocar porque não tem suporte social. Aí tem uma outra pessoa que vai muito no suporte social, acha super um apoio de comunidade, de pessoas, conhece amigos vegetarianos, veganos, mas não cuida da alimentação. Aí a saúde degringola, aí fala assim, então será que eu não deveria comer de novo? Então é isso, eu acho que falta de suporte contínuo. O veganismo é sim uma decisão, ele acontece, né? Normalmente a gente lembra, foi tal dia, tal, né? Tem uma memória, mas na verdade é algo que você faz todos os dias. Então, é um cuidado. Então, a gente precisa manter esse cuidado. Então, pra mim, a resposta disso é um cuidado contínuo. Eu queria voltar naquela questão de um certo bullyingzinho, né? Que as pessoas passam ou as pessoas fazem. Se dizem, os veganos passam. Que novos veganos, né? Novos vegetarianos passam. Vocês teriam, assim, a gente teria como exemplificar, por exemplo, se uma pessoa que tá assistindo a gente agora, né? Aconteceu ontem com ela, sei lá, alguém falou assim, mas nem peixe você come, ou nossa, mas agora... Como que vai ser? Onde é que a gente vai sair juntos, né? Como que vocês aconselhariam enquanto psicólogas, né? Como que vocês falariam para essa pessoa tentar
traduzir isso pro núcleo de amigos dela, né? Como que ela poderia se posicionar de uma forma tranquila. Antes de vocês responderem, vou falar de uma experiência pessoal rápido, que eu sempre tentei ser essa pessoa que traz a questão da minha alimentação com muita leveza. Eu também sou de família gaúcha e a gente sempre comemorou Natal juntos, né? Sempre passamos Natal juntos. E eu passei a tomar a frente de fazer os pratos que eu gostaria que todos comessem, mas pratos que também fossem garantir a minha janta, né? Na ceia de Natal. E isso começou a crescer e eu senti que dessa forma eles receberam muito bem. Então, eu gosto desse ativismo inclusivo num lugar de, tipo assim, a comida que a gente tá comendo aqui agora, que tá maravilhosa. Pri, pelo amor de Deus, gente. Que eu queria saber se tem nome, se tem, né? O que a gente tá experimentando isso, aqui. Eu estou. Que bom, fico feliz. E você tá usando sapato? Eu já. Eu sou Adorei, dessas também, super Pri. confortável. Coisa nova a Adorei. gente já sai Ficou usando. lindo. Amei, já vou embora com ele. Vai embora com eles, a Arcas Berra arrasou. Mas assim, eu tô apaixonada, tá? Eu fiquei confusa, isso aqui é o quê? Muito bom. É um talharim com molho de bechamel de castanha e terrine de vegetais. Alcachofra, aspargo e cenoura. É isso. É Eu tava... O que é um terrine? Terrine? Terrine de vegetais. Então, é tipo camadas, assim, desses vegetais. Isso. Muito bom, Pri. Deixa eu trazer a sobremesa pra você? Não! Eu vou raspar o prato, Pri, você não tá entendendo. Mas eu te cortei. Posso responder? Claro. Eu gosto sempre de pensar quem é aquela pessoa pra mim, o que ela representa na minha vida antes de gastar qualquer energia, né? Isso é uma coisa que eu faço. E eu acho que a gente evita prejuízos futuros, né? Em algumas situações, cabe sim afastamento. Não é toda situação que você vai ter um embate, que você vai conseguir, né, de alguma forma influenciar, porque a pessoa, às vezes, ela tá totalmente fechada. Mesmo que você seja super branda, super aberta e uma pessoa que não tá julgando, se aquela pessoa não tiver com uma mente mais aberta para receber qualquer coisa, ela não vai receber. Então eu gosto de pensar sempre nesse momento, né, de uma piadinha, uma coisa ou outra assim, quem é aquela pessoa, se é o melhor momento, né, se é o melhor lugar de falar sobre veganismo, falar sobre as minhas escolhas, e aí eu tomo uma decisão, né, ou eu entro na brincadeira, porque isso também mostra que a gente é normal. Porque às vezes, assim, o vegano fica tão reativo, né? Porque ele quer defender os animais, quer defender a causa, que as pessoas ficam olhando isso de uma forma negativa, dizendo, olha lá, super radical, estressado, né? Então, eu penso dessa forma, que é bacana a gente analisar o lugar, a pessoa, o que ela representa e o ambiente. E se for o caso de passar, sim, a mensagem, falar da sua experiência, sem focar tanto no que a pessoa tá fazendo de certo ou errado, assim. Busco esse lado. Acho que funciona bastante, mas considerando tudo que ela falou também, que eu assino super embaixo, assim. Cada pessoa tem um contexto, então a gente tem que levar em consideração todas as individualidades. Então, passo 1 para uma provocação é você dar aquela respirada e analisar se vale a pena e se é o momento de falar. Qual seria o passo 2? Cara, é muito difícil generalizar, mas você fez uma pergunta interessante, né? O nem peixe. Tem o nem peixe, né, que é genuíno. Total. Tem. Tipo assim, não sei, me explica. Sim. E aí você explica. E tem o nem peixe do tipo, eu já sei e eu estou te provocando. Verdade. É muito fácil. E talvez uma pessoa que se tornou vegetariana há 2, 3 meses, ela não tem esse feeling ainda de perceber, né? Quem é o genuíno, quem é aquele que só quer provocar, quem é aquele que quer discutir e né, acalorar a situação. Como eu acho que tem assuntos difíceis sempre que a gente tem que conversar com algumas pessoas, e aí você vai se posicionar ou não, ou você vai acalorar ou não. Eu acho que é de personalidade também, né? Então, Às vezes na mente dela, ela ainda tá com a cabeça de que ela tá achando que ela precisa se justificar, e aí ela, sem querer, vai ser muito mais... Eu lembrei até, assim, eu acho que quando eu era adolescente, e aí isso pra mim ficou muito claro do que acontecia, por algum tempo eu imaginei que era só as pessoas saberem. E aí, quando eu fui conversando disso com as pessoas e eu fui percebendo que as pessoas faziam assim, tá, mas e aí? É complicado, né? E aí eu percebi, não, as pessoas não vão mudar, mesmo elas sabendo. E eu acho que pra mim aquilo foi muito revelador. E aí isso também fez com que eu percebesse com quem que eu queria falar aquilo, né? Isso tinha um desgaste emocional muito grande, né?
E às vezes a pergunta chega até você, né? A gente não tá nem falando, mas aí a gente tá na roda. E aí a pessoa sabendo mas que... é isso, eu acho que tem muita pergunta genuína sobre alimentação, também né? acho. Agora eu tô vendo, né? Eu tenho um filho pequeno e aí você percebe como as pessoas genuinamente não entendem, não sabem e como que faz. E que, nossa, mas ele come tudo. Ele nunca viu uma criança comendo tão bem. E daí você fala assim, poxa, então tem um lado legal, então você tá vendo, né? Deixa eu te mostrar uma outra possibilidade, sabe? Acho que isso é legal. Boa. E vocês, em clínica, assim, você que tá muito... Tem que todos os... não é analisando, né? Como é que você é Gestalt, né? Que você segue. Isso. Nossa, tá bem informada. Ai, gata. Eu não sou psicanalista. Como né? é que... É paciente que fala? Na nossa abordagem, o termo que a gente fala é cliente, porque tira a pessoa desse lugar de estar meio que numa segunda posição. A gente se iguala com o paciente. Né? Tá. Então, com seus clientes, você que são todos veganos ou vegetarianos, você sente que a queixa maior quando pensa-se em relacionamento, ou se existe uma grande queixa em relação a isso de como lidar com pessoas que a gente ama, que a gente admira, mas que ou não querem, ou não estão dispostas, ou não abriram os olhos, assim, essa queixa ela é recorrente? E se sim, é isso, não tem como saber como lidar com a situação, mas como saber, às vezes, tirar aquilo de que... Né, às vezes isso não diz nada sobre o seu pai. Às vezes seu pai é uma ótima pessoa e tudo bem se ele... Mas como fazer esse descolamento da pessoa que você ama e do fato dela não seguir o movimento que você segue? Essa queixa tem bastante? A queixa tem, né? Respondendo à primeira pergunta, é muito presente. Inclusive, um caso bastante chocante que houve uma separação entre marido e mulher, porque a mulher é uma pessoa vegana, né, se tornando ali uma pessoa vegana, e o marido aceitava isso, mas como estava uma vida corrida, precisava que a mulher fizesse a comida dele, precisava, enfim, desse... E a mulher, né, a paciente, tendo também empatia com o marido, tentava fazer, né, fazer a comida. Carne, por exemplo. Carne, Ai. Só que ela não conseguia. É uma limitação dela porque ela sabia o que ela estava fazendo ali. O que era. Não é porque ela não queria, por questões, né, de enfrentamento ali. Então, sim, acontece muito. E tem casos que é melhor o afastamento. E houve uma separação nesse sentido aí. Porque não conseguiram chegar em um acordo. Mesmo os dois com as melhores intenções, nenhum conseguiu realmente abrir mão de algo muito definitivo pelo outro, né? Então, acho que vem de cada caso, né? E falo por experiência que, às vezes, uma coisa que é muito difícil é a gente aceitar que as pessoas não são como a gente, elas não estão nesse lugar ainda de se tornar uma pessoa vegana. Tem limitações que vêm da cultura, que vêm da mídia muito forte batendo, que vem desse lugar de falar, tem carne na mesa, é uma fartura. Tem várias coisas que envolvem as dificuldades, enfim, daquela pessoa decidir, não quero, mesmo que seja alguém muito próximo. E a gente olhar para esse lado por trás, né, dizendo mais uma vez que aquela pessoa não é necessariamente ruim, mas ela tem as limitações que estão muito fortes nela, e a gente aceitar e buscar quem está nesse processo que a gente está, quem está nesse lugar. Eu acho que dessa forma a gente não perde tanto tempo com pessoas que realmente não estão nesse lugar, nesse momento, e a gente olha para o que vai acontecer possivelmente com uma outra pessoa, né? Eu quero chamar rapidinho pra vocês que, assim, a sobremesa está me chamando, mas antes da sobremesa me chamar, eu quero chamar vocês pra assistir o videozinho do Open Kitchen, que é esse espaço maravilhoso que vocês conhecem, então, produção, pode soltar. Gente, eu sou apaixonada por esse lugar. Quem estiver em São Paulo e quiser fazer um evento, é uma delícia mesmo. Kitchen, porque assim, isso aqui tem um mundo pra trás que vocês não veem. É uma delícia aqui. Pri, me fala, por favor, o que é a nossa sobremesa? A nossa sobremesa é um cappuccino de chocolate
que é uma ganache de chocolate com caramelo de café salgado, chantilly de aveia e avelã torradinha. Nossa. Espero que vocês gostem. Tenho certeza. Essa combinação de chocolate com café. Guerreira, você é uma fada. Olha, eu já achando que era pra mim. Já fui estendendo a mão. Olha isso. E não é, e tem até flor em cima, gente. A delicadeza disso. Olha só, Ricardo não está aqui conosco presencialmente, mas ele trouxe perguntas pra Bianca e pra Paula. Ricardo, perdeu. Solta aí o vídeo. Olá, Paula, que prazer te receber aqui no Sencientes. Eu sei que a Valentina está recebendo todas vocês muito bem. A minha pergunta é a seguinte: pensando na questão psicológica, qual é o fator que mais dificulta as pessoas a poderem abraçar o veganismo? Pergunta para Bianca, aliás, prazer também te receber no Sencientes, Bianca. Vamos lá, é possível a gente condicionar a nossa mente para reduzir a pressão que o hábito e o costume de comer carne nos impõe? Acho que a pergunta do Ricardo foi muito boa, porque acho que junta um pouco, né, de resposta pessoal, nutre de muitos, né, e tal, que eu acredito que para a maioria é questão social. Né? Eu acho que a alimentação, a pessoa que busca informação, ela consegue, né, apesar dos grandes mitos e questões que a gente sempre tem que se debruçar, né, do vegetarianismo, a questão de massa muscular, a questão de esporte, a questão de criança, gestação. Então, sempre tem um lado que a pessoa precisa desabrochar primeiro, entender, ver se ela consegue seguir. Mas eu acho que a questão social é isso. Enquanto você estiver muito sozinho, é muito difícil seguir. É muito difícil seguir. Então, fazer escolha sozinho, né? Ser a única pessoa que não come ali. Então, acho que o ambiente, ele é ou facilitador ou dificultador. Então, isso eu acho que do ponto de vista psicológico, é o que mais dificulta as pessoas. Estarem sozinhas fazendo essas escolhas, sabe? Então é legal buscar, assim, uma dupla, né? Uma comunidade, uma comunidade, assim, que dá pra gente achar em ONGs, né? Por exemplo, às vezes se você for voluntariado, ou às vezes você encontrar um grupo, ou... acho que é só... Eu inventei isso ou a Sociedade Vegetariana Brasileira promove isso? Se eu inventei... Tem encontros também, tem os congressos que acontecem aqui em São Paulo, que também recebem pessoas do Brasil inteiro, então também é um jeito de você se envolver um pouco mais. Tem muita coisa, eu acho que também depende do quanto a pessoa tá confortável também em ela se ver como a proporcionadora disso, né? Porque como eu falei, a minha experiência dentro da minha família... tem algumas pessoas que também não têm tanto apetite por carne, não gostam tanto, mas eu me vi como a única pessoa precisando levar isso para os momentos em família e sociais. E aí, acho que é aquela coisa de eu estar confortável nessa pele e também ver isso como algo positivo. A comida, ela pode ser algo que distancia quando você coloca essas diferenças em evidências na mesa, mas também pode ser algo que aproxima demais, porque, gente, quem que não ia estar gostando de comer uma sobremesa dessa? Quem que não ia estar gostando em qualquer situação? Então, também depende, né, se a pessoa, o quanto ela tá confortável em ela produzir isso para poder estender para os outros. Acho que tem muitas variáveis mesmo, né, pra gente pensar em questão de conforto, desconforto, como lidar. Não, e só esse adendo, lembro que você falou, né, numa experiência pessoal, quando eu me vi vegetariana, eu, me joguei numa feirinha vegetariana. Cara, eu me achava muito diferente de todo mundo, mas eu quis conhecer, né? Fui lá no primeiro congresso vegetariano Floripa que foi o lançamento do Carne é Fraca. Uau! A gente viu lá. Então, assim, quando eu vejo isso, cara, eu fui sozinha pra Florianópolis com 18 anos pra entender, o que é isso que tá acontecendo na minha vida, entendeu? Então, sim, tem um lado de proatividade também. Se você ficar, ó céus, a vida não vai rolar. Então, tem um lado, sim, a gente precisa se colocar, ver, né, nessa situação. Mas, sim, é muito mais difícil seguir sozinho, com certeza. E você, Bianca? Não, só queria comentar que essa parte social é tão importante que, engraçado que, assim, até um tempo atrás, eu estava atendendo só pacientes individuais, né? E aí surgiu uma necessidade ali de ajudar mais pessoas. Aí eu falei assim, nossa, eu acho que tá sendo pouco isso aqui. E aí eu ofereci um treinamento de habilidades para viver em um mundo não vegano.
que ele engloba todas, assim, as principais dificuldades sociais, enfim, né, dos veganos. E aí essa aplicação vem ali com algumas ferramentas de tudo isso que a gente tá falando, né? E aí esse grupo, que eu apliquei esse treinamento, né, se formou um grupo terapêutico. Né? Olha. Muito interessante, porque tava faltando tanto essa parte social, essa parte de compartilhar alguma coisa, que essas pessoas estão até hoje comigo, assim, eu tô atendendo em grupo até hoje, já tive 3 grupos, né, pra você ver o quanto é carente, né, essa parte da gente, poxa, só quero conversar tranquilo, sem ninguém ficar pensando ou me julgando, porque eu fiz essa escolha, eu só quero estar num ambiente seguro, que nem a gente tá aqui falando do que a gente acredita, né. Então, só queria fazer esse comentário e terapia em grupo, não sei se você já atendeu, mas tem meu coração, assim. Acho que ela desperta coisas bem diferentes da individualidade por questões que a gente tá vivendo aqui agora. A gente vai se identificando um com o outro. Então, acho que é um espaço bacana, assim. Eu acho que eu gostaria de atender muito mais grupos. É aí que eu queria chegar, né? Legal. Enfim. Muito bom. Mas, sobre a pergunta do nosso querido amigo Ricardo, né? Eu acho que assim, ele perguntou como aliviar essa pressão, né, de alguns hábitos que impõem a gente, né, que tem que comer carne, pelo jeito foi isso que eu entendi. E eu acho que é justamente criando novos hábitos, né, a gente se desligando de algumas coisas e partindo para novidade. Então foi assim que eu segui, também senti essa pressão, né, não só de hábitos que eu já tinha, principalmente do que ela falou, né, que às vezes a gente tá com hábitos por conta de ter afeto pela comida, né, ter afeto por alguma coisa. E fui colocando coisas novas, né, em cima disso, e também sempre focando nos animais a todo tempo, a todas as dificuldades, né. Acho que quando a gente sempre volta e pensa no que a gente sabe que os animais passam, todas as outras coisas se tornam, assim, possíveis da gente passar, né? Os desconfortos se tornam super possíveis, né? E se a gente ficar só focando no desconforto, pode ser que sim, exista uma desistência, né? Sim. Porque sim, tem bastante desconforto, mas a gente precisa estar sempre voltando Pro que esse motivou lugar a gente, né, que a motivou. virar. Isso. da minha experiência, só pra compartilhar, eu acredito, eu gosto muito também de trazer essa visão do meio ambiente, né? Não só falar dos animais em específico, mas como isso impacta o meio ambiente como um todo, porque eu acho que é uma das grandes visões que o veganismo abre para debate, que é importantíssimo pra gente enquanto humanidade, né? Existência mesmo. Mas como também é mais fluido pra mim da minha área de domínio, assim, de dia a dia, essa questão da saúde, eu às vezes procuro abordar essas conversas pelo lugar primeiro da saúde, para que a pessoa entenda que acima de tudo existe um benefício próprio para ela. Lógico, pra gente que tá no movimento, é importantíssimo o cuidado com todo o ser vivo e tudo mais, e todo esse meio ambiente, essa cadeia produtiva de alimentos, né? Mas, para algumas pessoas, tem gente que, sei lá, nem cachorro gosta tanto ou tem afinidade. Então, é importante também, de repente, abrir essa conversa a partir do lugar do benefício para ela próprio. Para sua saúde. Olha, essas coisas que você tá enfrentando, esses incômodos, tem a ver com isso. Essa alimentação tá ligada com uma série de benefícios. E aí, eu acho que... Não podia ser diferente, né? Uma alimentação altamente compassiva fazer super mal. Né? Não ia fazer sentido nenhum. Não ia fazer sentido nenhum. É muito louco, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe, poxa, você pensa em todas as doenças crônicas, todos os processos, e vê que a alimentação à base de vegetais é a possibilidade, né? Ela tem um caminho ali. Então, isso é muito legal também. Acho que fecha a gestalt, como diria a nossa amiga. Tem muito hate, né? Que vai em cima de pessoas que se tornaram veganas por conta da saúde em primeiro lugar, né? E eu, assim, eu entendo isso, né? Que o veganismo é sobre, sim, a empatia com todos os seres, né? Mas quem tá ganhando são os animais. Exato, se a pessoa virou vegana, não importa se é porque ela quer, né, ganhar massa, sei lá, tem a questão do fitness aí, que o pessoal também tem os argumentos, né? Enfim, acho que todos os motivos são válidos e em algum momento, se ela não teve empatia pelos animais, em algum momento ela vai ter algumas A porta de entrada a pessoa decide, mas o caminho vai levar ela também pro conhecimento desses outros temas importantes, né? Com certeza, é incrível. E o que você falou da doença crônica, eu tinha a doença de Crohn, é uma doença incurável, até uma vegana ter essa doença, né? Porque eu não tenho mais nada, né? Meus exames são totalmente livres de qualquer inflamação. Nossa, que bênção. E isso, assim, foi um super bônus,
né? Não foi por causa da saúde que eu me tornei vegana, mas isso, assim, pra mim, fez total diferença na minha vida. Eu tava com uma depressão fortíssima por conta da doença, que me limitava demais, eu passava muito mal, eu perdi muito peso. Quando eu descobri que as coisas que eu comia, que tem origem animal, é o que tava me fazendo mal, eu falei, bom, é agora, então, que sim, tá fazendo sentido. Além dos animais, meu corpo não tá aceitando isso, né? Por que não? Então, é isso que você falou das doenças crônicas, principalmente autoimunes. É um super bônus, assim, pra quem tá em dúvida. Vamos lá, que ainda tem a saúde que você ainda sai ganhando. Né? Gente, eu tô aqui no meu ponto recebendo, estamos chegando ao fim, mas eu queria ser muito abusada e saber se o Matheus não quer vir dar um oi. Vem cá só dar um oi na gente. Mostra, vocês são, eu ia falar marido, mas eu fiquei com medo de vocês não serem casados, vocês são maridos. Tô aparecendo aqui. Vocês são noivos. E aí, pessoal, tudo bem? Trouxe aqui, vocês viram como minha noiva fala bem, né? Parabéns, amor. Muito conhecedora. Ela é Vou baixar. não Fala de novo? Nada, porque Mas eu abaixo também? Apoia aqui no meio. Mas assim tá bom? Aí tem que fazer de novo? sabe seu coração? Pessoal, estou muito feliz de estar aqui novamente. Hoje estou só de espectador. Vocês viram aí, minha noiva arrebentou, fala muito bem. Muito conhecedora. Fico muito feliz, amor, de ver você aí arrebentando, inspirando tantas pessoas. Parabéns, viu? E você foi uma grande influência, como eu comentei aqui, né? Pô, isso é uma coisa muito bacana, né? As pessoas acham que, às vezes, para você converter alguém, você tem que ficar impondo alguma coisa. Mas a gente vê que, na prática, o que as psicólogas veem aqui também, cara, você sendo uma inspiração para as pessoas é o melhor caminho, porque não tem barreira. Ninguém acha ruim você ser inspiração para alguém, né? Mas acha ruim você querer enfiar aquilo na pessoa. Então, achei muito bacana esse podcast aqui. Tô assistindo e aprendendo também. Gostou? Gostei, muito show. Parabéns, gente. Obrigada por ter Valeu, vindo. tamo junto. Gente, obrigada demais a presença de vocês. Vocês voltem quando vocês quiserem, tá? Porque eu tenho certeza que vai chover dúvida de gente que tá assistindo. E eu acho que é importante a gente trazer esse apoio psicológico pra quem tá no processo. Porque aí vocês falarem, tem gente que vai ter um apoio social e isso vai facilitar muito o processo. E tem gente que vai tá mais sozinho. Então, eu acho que quem tiver dúvida, bota Se você aí. tá passando aí por um momento onde você tá recebendo essas críticas, tem 2 profissionais incríveis Fala o aqui arroba pra de vocês ajudar pra vocês. galera encontrar vocês. Qual é o seu arroba, Bianca? O meu é arroba, né? Bianca PC Vegana. Lá tem bastante conteúdo, já que de forma gratuita já auxilia de certa forma, mas se precisar de atendimento, pode contar comigo também. E o seu? O meu é @Paula Gandim. Muito também. Obrigada pelo convite, adorei estar aqui Eu com amei vocês. estar com vocês. Pri! Como é que você... Eu tô apaixonada por você. Fala o seu arroba pra galera te encontrar e fala do Banana Verde também. Bom, o nosso arroba do restaurante é @hash de restaurante, Banana Verde. E o meu é @PriHeiraChef. Gente, vocês precisam no restaurante dessa mulher, vocês não têm noção. Precisam, que é melhor do Brasil, precisam. meu Em São Paulo, Vila Madalena, apenas vá e com tempo pra e você aí poder se leva deliciar. todo mundo que não é vegano. E aí finge que o restaurante não é vegano. Ah, eu tô brincando. Lá no Também existe restaurante também. é um lugar muito familiar lá. As pessoas vão realmente pra estar em família. Bem aconchegante, gente. É muito bom. Gente, muito, muito, muito obrigada de coração. Voltem sempre, eu amei. E obrigada a você que tá assistindo. Obrigada, Val! Você tá vindo maravilhosa. Ricardo, Já vai perder o posto, Ricardo, cuidado. Queria agradecer Ricardo, foi um prazer estar aqui na sua cadeira, mas volte logo, porque esse podcast Mentira. precisa da sua energia aqui Saudade, também. saudade mesmo. Queria agradecer aos nossos apoiadores maravilhosos, a Open Kitchen, esse espaço que vocês já conhecem, a Vale da Mídia, o Arcas Bear, a Ishi Fresco e o Vegli, que tá com campanha, então vocês fiquem ligados. Obrigada a você que tá assistindo, que tá aqui. Manda sua pergunta pra essas psicólogas maravilhosas e vamos que vamos, gente. A gente cria uma comunidade, a gente junto vai conquistar o mundo e veganizar todo mundo. Obrigada demais, gente. Obrigada. Beijo, obrigada, Val.